Deus abençoe a Feliz. Amém. Vamos celebrar mais um pouco. Aleluia. Que dias são esses, irmãos? Que nós estamos vivendo dias de grande glória de Deus. Amém? Que possamos nesta noite olhar para o Senhor, aprendermos a enxergar na ótica de Deus, não na falsidade, na mentira, no engano, na negação que o mundo tem tentado invadir as nossas vidas. O mundo tem tentado roubar as nossas forças, mas nós estamos caminhando para a terra prometida, amém? Amém. Nós estamos caminhando para a nossa terra prometida, para aquilo que o Senhor nos deu. E ela é celestial. Então que nós possamos tirar o nosso foco daquilo que o mundo está anunciando. E lembrar que o nosso Deus, o poderoso Deus, está no controle de todas as coisas. Mesmo que eu e você não entendamos a maneira como Deus está agindo, Ele está no controle da nação brasileira, Ele está no controle da humanidade. Nada foge ao controle dele. O homem não está em nenhum momento no controle. Mas, como diz a palavra do Senhor, tudo que está acontecendo já estava escrito. Nem um i, nem uma vírgula foi mudado daquilo que Deus escreveu. Antes de eu iniciar com a palavra de Deus para esta noite, eu quero te levar a Provérbios. Vem um pouquinho comigo. O Senhor deu uma palavra para nós como igreja, que foi pregado já na parte da manhã, e Ele vai entregar para nós nesta noite também. Mas antes disso, quero te levar para Provérbios, capítulo 1. De manhã era para eu estar finalizando, que eu falei que estaria mostrando tudo na palavra de Deus. Amém? Então eu quero já começar como se eu pegasse um gancho de manhã e nós vamos falar o que Deus tem para mim e para você. Provérbios, capítulo 1, versículo 23. Acompanhe comigo a palavra do nosso Deus. Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas, porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Até aqui. Que notícia é essa? Você tem dúvidas de que Deus está no controle, irmãos? Tudo que está acontecendo na humanidade, tudo, é porque não ouviram o conselho de Deus, não atentaram para a palavra de Deus. Deus ama a humanidade, Deus buscou a humanidade, Deus derramou o amor dele sobre a humanidade, mas não quiseram este amor. E por causa da rejeição deste amor, eles vão colher. Então Deus, como diz aqui no versículo
onde está, que eu passei aqui, eu falei, meu Deus, ele ri. Amém, irmãos? Ele ri. Ele está rindo. Olha o versículo 26. Também eu me rirei na vossa desventura. Então nós estamos vendo coisas que nós não imaginamos viver isso. Nós não imaginamos e não entendemos o amor de Deus. E a palavra que Deus tem para nós hoje é sobre o amor dele, a presença dele. Então a humanidade está para colher tudo isso. Não porque Deus não amou a humanidade, não porque Deus perdeu o controle, não porque o homem está no controle, mas porque ele falou, ele veio, estendeu a mão e não quiseram. Então o que estamos para ver daqui para frente como igreja, nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos nos encher nesta noite. Amém, igreja? Então qual é a palavra do Senhor para mim e para você nesta noite? Como igreja, como povo dele, vamos para 1 João, capítulo 4. E eu quero falar nesta noite aquilo que Deus colocou no meu coração para entregar para a igreja dele, para os filhos dele, para os justos, que foram amados e atenderam a voz do Senhor. Ele quer se revelar a mim e a você. Ele quer mostrar para mim e para você qual é a essência dele, como que ele opera, como que é ser cheio deste amor. Olha o versículo 8, 1 João capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então eu te pergunto, igreja, que amor é esse? Que amor é esse com que Deus nos ama? E que Ele está dizendo aqui para mim e para você, que aquele que não ama, não conhece a Deus. Aquele que não ama, não passou da morte para a vida. Aquele que não ama, não obedece a Deus. Aquele que não ama, não anda nos estatutos, nos mandamentos do Senhor. E como igreja, irmãos, o que é esse amor? Olha o versículo 15, por favor. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos o amor que Deus nos tem. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Então, o que é esse amor? Nós temos definido muitas vezes este amor. Nós temos escutado deste amor. Mas não é o amor com que nós, humanos, amamos. Não é um amor de pai, não é um amor de mãe, não é um amor de irmãos, na carne familiar. Não é um amor barganho, irmãos. Não é um amor que é aquele que a gente anda e com as pessoas e abraçam as pessoas. E aí a gente diz, este eu amo, este me ama, porque estamos andando juntos, porque estamos juntos. Mas não é este o amor que Deus derramou no meu e no seu coração. Nós temos que amar o nosso próximo, nós temos que amar o nosso inimigo. De que forma? Na esfera humana é impossível. Nós não temos este amor de Deus. Nós recebemos a porção do amor de Deus. Ela foi derramada em nossos corações. Então, quando Deus fala para mim e para você, ame o teu próximo, ame o teu inimigo, não é com o meu amor, não é com a minha emoção, não é com o meu sentimento que Deus está mandando, é com o amor dele. E este amor é a essência dele. Deus é amor. Então eu te pergunto, que amor é esse? E nesta noite nós vamos praticar este amor. Nós vamos não só definir, não só entender o que é o HP de Deus, o que é o amor de Deus, mas vamos viver este amor. O mundo precisa conhecer este amor.
Nós precisamos ser cheios deste amor. A presença de Deus neste culto é amor. Nós precisamos manifestar isto. E este amor, irmãos, nada tem a ver com dons. Muitas vezes nós buscamos os dons, nós buscamos as manifestações, nós buscamos a cura, como eu falei de manhã, o dom da fé, maravilhoso, está disponível para nós. O Espírito Santo está neste lugar, amém? O dom da fé pode operar aqui. Não é a minha fé e a sua fé, é o dom da fé. Esta fé, irmãos, que produz milagres extraordinários de Deus. A fé, este dom da fé que produz ressurreição, que produz abertura de mar, que produz multiplicação de pães e peixes. Esse é o dom da fé. E o avivamento não está baseado nos dons, irmãos. O avivamento não está baseado nas profecias. O avivamento não vem pela oração em línguas. O avivamento vem pela presença de Deus. Como nós estamos buscando esta presença de Deus? Como nós estamos cultuando este Deus maravilhoso, que é digno de toda honra e de toda glória? Muitas vezes a gente vem ao culto, à casa do Senhor, para buscar algo, não a presença dEle. Nós vamos ter, irmãos, nós vamos ter profecias, nós vamos ter palavras reveladas, nós vamos ter conhecimento, nós vamos ter comunhão, nós vamos ter os dons manifestando, mas isso não quer dizer que nós estamos buscando a presença de Deus. Ele tem que ser o centro de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Ele tem que ser o centro da nossa vida. Tudo por Ele, para Ele, por meio dEle. E quando nós temos Ele, irmãos, nós temos tudo. Nós temos os dons operando. Nós temos as curas maravilhosas. Nós temos paralíticos andando. Mas nós não devemos buscar pelos sinais. Nós não devemos buscar pelas profecias. Nós devemos buscar simplesmente porque Ele é amor. Amém, igreja? Então, o que é esse amor na prática? Eu quero só rapidamente passar alguns versículos para que nós possamos entender o que é este amor na prática. Você está em 1 João, volte no Evangelho de João. Nós vamos ver como é que Jesus nos ensina. Quando eu li Provérbios para nós, ali nós vemos que o povo de Deus está falando com o povo dele ali, o povo judeu, o povo que ele escolheu, o povo que ele chamou, que ele levantou mediante uma aliança de sangue, mediante a uma nação que ele constituiu. E este povo, irmãos, que tinha a palavra, que tinha a promessa, que tinha a aliança, que tinha os profetas, que tinha os reis, os sacerdotes, tinha a presença de Deus no meio do deserto, habitando com eles, andando com eles. Este povo não entendeu. Este povo deixou o amor de Deus escapar, deixou o amor de Deus esfriar. Irmãos, nós vamos fazer um caminho nesta noite, um caminho de poucas coisas, porque quando o Senhor falou, diga a meu povo, ensina a minha igreja o caminho do amor, eu falei, Senhor, nós vamos ler a Bíblia inteira então. Como que a gente lê a Bíblia inteira em um culto? Porque toda a Bíblia é amor, irmãos. Toda a expressão de Deus é amor, irmãos. Mas as pessoas não conhecem esse amor, porque elas estão na esfera humana, e elas querem ser abraçadas, elas querem ser reconhecidas, elas querem ser apontadas. Eis que te digo, não, Deus nos ama, irmãos. Deus nos ama. O foco de Deus somos nós. O foco de Deus não é a criação da terra e dos céus, irmãos. O foco de Deus, a menina dos olhos de Deus, é os seus filhos, são seus filhos.
Ele amou os filhos, Ele amou a igreja, amém? Que Ele deu. Ele amou a criação, que Ele deu. Então, João capítulo 13, as palavras do Senhor Jesus, que é a expressão de Deus, é a encarnação do próprio amor, a manifestação do amor de Deus aqui, irmãos, em carne e osso. João capítulo 13, versículo 34. Novo mandamento vos dou. Novo mandamento vos dou. É uma ordem de Deus. É uma ordem para mim e para você. Ele tem autoridade para nos dar essa ordem. E Ele nos dá liberdade para obedecer ou não. Ele não está impondo isso para mim e para você. Ele não está dizendo para mim e para você que nós não temos liberdade. Olha para o mundo, irmãos. Olha para as pessoas que estão hoje, neste momento, prostradas aos pés de Satanás, adorando a Satanás, buscando a destruição, a maldição, a enfermidade, a doença, a morte. O que nós vamos ver, irmãos, depois desses dias? O que vai se manifestar depois desses dias? Desses 3, 4 dias que a humanidade está aqui, principalmente o Brasil. O que nós vamos ver? Morte, destruição, irmãos, em massa. Não porque Deus não os ama, mas porque Deus deu uma ordem e eles tiveram liberdade para escolher. Eu escolho buscar a Deus, eu escolho amar a Deus, porque o amor, irmãos, amar é uma escolha. Por isso que Jesus está falando aqui, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, também vós ameis uns aos outros. Como que nós vamos amar uns aos outros? Como que nós vamos amar, irmãos, não com o nosso amor, com o amor humano, com o amor familiar? Acaba isso, irmãos. A palavra de Deus diz que pais se levantariam contra filhos, filhos se levantariam contra pais. Que amor é esse? Não é o amor de Deus, irmãos. Jesus está nos dando um mandamento, vos ameis, mas não na nossa força, não na nossa fraqueza, não na nossa limitação, na nossa miséria, irmãos. Por quê? Porque muitos de nós, como foi dito de manhã, muitos de nós vivenciamos um olhar estranho, nos abate, uma falta de uma ligação, a falta de um abraço, a falta da família te reconhecer, te acolher, da igreja te receber, de você ser visitado ou não. Isso nos abate muitas vezes, dependendo do momento que nós estamos vivendo, dependendo da situação que nós estamos enfrentando. Mas o amor de Deus, Ele nos sustenta. O amor de Deus tem cura. O amor de Deus tem estrutura, amém? O amor de Deus restaura, levanta, ressuscita, cura, restabelece, amém, irmãos? O amor de Deus nos faz ser como Ele. É por isso que Ele derramou este amor. Quando Jesus fala, eu vos dou este mandamento, por quê? Porque foi derramado no meu coração e no seu coração. Quando nós aceitamos Jesus, nós não tínhamos este amor, irmãos. Ninguém tinha este amor. Mas quando nós reconhecemos Jesus, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, como Messias, como Deus nos resgatando, este amor HP, esta essência de Deus foi derramada em meu e em seu coração. Nós recebemos uma porção deste amor. E esta porção se chama primeiro amor. Lembra lá o dia que você aceitou Jesus. Recorda, traz a sua memória. Deixa o teu coração ser inundado por esse dia, quando este amor veio e foi derramado. Você quase explodiu. Eu quase explodi. A nossa vontade, irmãos,
era sair abraçando todo mundo, beijando todo mundo, indo para o culto toda hora, orando, cantando, levantando a mão, não tínhamos vergonha, não tínhamos essas coisas de meninice que muitas vezes nós temos, imaturidade, mas nós buscávamos o Senhor. Nós não víamos a hora de estar no culto, de adorar, vigílias, irmãos. Não tinha cansaço para nós, por quê? Porque este amor derramou, este amor nos incendiou, este amor nos colocou de pé, este amor nos atraiu para Ele, irmãos. Mas eu te pergunto hoje, como é que Ele está? Como Ele está? Será que as lutas, as decepções, as mágoas, as frustrações, as batalhas espirituais têm esfriado este amor? Tem mostrado para mim e para você o que, irmãos? De manhã eu disse, quantas pessoas estão afastando deste amor? Quantas pessoas nas denominações no Brasil, nesta terra, quantas pessoas, por esfriar este amor, chegaram à porta de uma igreja e olharam e disseram, este grupo de louvor, não, dá licença, vou embora. Este pregador hoje não estou com paciência, porque não gosto dele, não me adapto a ela, não tenho afinidade com ela. Nós temos que escolher amar. Nós temos que abrir o nosso coração para que este amor ele venha a ser incendiado novamente. Dá tempo, igreja. Se nós estamos vivendo um esfriamento devido à caminhada, o cansaço, o que nós ouvimos e vimos, que nós possamos retornar, que nós possamos voltar ao primeiro amor. Versículo 35. Quando nós obedecermos este mandamento, nisto conhecerão todos. Todos vão conhecer, irmãos. Quem são esses todos? Todos da sua casa, todos da igreja, todos da região celeste, irmãos. Demônios vão conhecer. Satanás vai reconhecer, irmãos. Este amor ele tem que reconhecer. Ele tem que se dobrar. Diante deste amor, está registrado. Está na palavra de Deus. Aquele que não recebeu este amor, mas que operou milagres, irmãos. Operou, profetizou em línguas, curou enfermos, produziu milagres. Jesus diz, eu não conheço você. Eu não te conheço. Irmãos, tem na palavra pessoas que ouviram falar do nome de Jesus, estão usando o nome de Jesus, mas não operam neste amor, não andam neste amor, mas estão expulsando. Está lá em Atos, quando aqueles filhos do sacerdote, do sumo sacerdote, encontram o endemoniado, e ele diz, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu te mando embora. O demônio vira para ele, eu conheço Jesus. Ele conhece o amor de Deus, igreja. Eu conheço Jesus. Eu sei quem é Jesus. Eu sei quem é Paulo. Aquele que ama vai ser conhecido por todos. Não é aquele que prega bem, irmãos. Não é aquele que ressuscita mortos. Não é aquele que impõe as mãos e faz o outro cair, irmãos. Não é aquele que é movimento, que busca movimento. Porque hoje está uma história de buscar movimentos. Deus não virá em movimentos. O avivamento não é um movimento. O avivamento é a expressão maior de Deus. É o amor dele. É a essência dele. Amém? Todos, nisto o que, irmãos? Quando nós amarmos o outro, o próximo, não do jeito que eu quero, mas no amor de Deus. Neste amor, é da forma como Deus ama, irmãos. Todos conhecerão que sois meus discípulos.
se tiverdes, olha aí, se tiverdes um dízimo alto, se tiverdes uma oferta alta, se você pregar bem, se você tiver unção, se você tiver conhecimento, não, irmãos. Qual é a base do discipulado? Qual é a base daquilo que Jesus falou? Ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos. Qual que é a base do discipulado, irmãos? Amor. Mas não é aquele que eu gosto, não é aquele que eu concordo, não é aquele que eu simpatizo, é aquele quem Deus ama. E de manhã eu disse: amar uns aos outros como eu vos amei. Irmãos, Jesus chega ao ponto de dizer para mim e para você, não somente isso, não amar somente o teu próximo, mas amar os teus inimigos. Não dá para amar demônio, não dá para amar Satanás, não dá, irmãos, não dá. Amar os inimigos são pessoas que se colocaram, escolheram se colocar contra a minha vida e contra a sua vida. Talvez você esteja vivenciando isso. Talvez pessoas que você amou, que você se entregou, que você acolheu, hoje ela está como uma inimiga. Ela não consegue caminhar com você, ela não te quer, ela te rejeita. É uma escolha dela, irmãos. É uma escolha, mas Jesus diz para mim e para você: ame. Sabe por quê? Porque eles poderão vir. Como está o nosso coração? Se esse inimigo vier, aquele que te machucou, aquele que te rejeitou, aquele que te humilhou, aquele que te traiu, como que vai ser, irmãos? Como está o nosso coração? Porque Deus pode trazer essa pessoa para mim, para você. E talvez, por que é que nós estamos passando por isso? Porque o amor de Deus está derramado no nosso coração. Vem comigo em 2 Coríntios, por favor, rapidinho. 2 Coríntios, capítulo 9. Versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 9. O que é amar na prática? 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7 diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá. Deus ama, o amor de Deus alcança aquele coração que dá, que contribui, que acolhe, que vai buscar, amém, irmãos? Ele ama esse que dá. Então Deus não ama o dinheiro, irmãos, Deus ama aquele que dá. E dar não é só dar dinheiro, dar oferta. Dar é dar de si, é dar do amor de Deus, é dar vida para outra pessoa. De manhã eu disse que Deus me buscou no fundo do abismo. Eu não estava a 7 palmos da terra, porque nós estávamos mortos e sepultados nos nossos pecados e nos nossos delitos. Eu não estava a 7 palmos. Eu já estava lá no profundo abismo, irmãos. Porque eu servia Satanás. Eu servi em obediência e temor. Lá Jesus foi me buscar. Porque Ele me ama. E quando Ele me ama, Ele não me aponta. Ele não me acusa. Ele não me condena. Ele não mostra as minhas fraquezas e debilidades. Ele ama, irmãos. E o amor acolhe. O amor sustenta, o amor cura, o amor perdoa. Amém, irmãos? Jamais o amor acusa, jamais o amor aponta. Então Deus ama quem dá. Você está em 2 Coríntios, volte em Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13, o versículo 9 e o versículo 10. Olha o que a palavra de Deus diz para a igreja que estava em Roma, a igreja do Senhor,
que estava em Roma, debaixo de um dos piores impérios que essa terra já viu. O Império Romano, um império que jogou cristãos na arena, diante de animais ferozes. Mas o que sustentou essas pessoas lá, de ser dilaceradas por esses animais, famílias inteiras, crianças foram jogadas, irmãos. Cristãos foram pregados na cruz como tochas humanas. Todo o trajeto de Roma, irmãos, pessoas foram esfoladas vivas por esses imperadores, por essas pessoas terem o amor de Deus, por eles manifestar o amor de Deus. O mundo não suporta este amor. O mundo não sustenta este amor. O mundo não recebeu este amor. Nós recebemos. E olha o que Paulo diz para a igreja que está em Roma. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Tudo, irmãos. Às vezes a pessoa, ela se acha, eu paguei todas as minhas contas, eu não devo nada, nem dízimo, nem oferta, eu paguei todas as minhas contas, eu estou em ordem. Não está. Porque tem uma dívida, irmãos, que não tem como nós quitarmos nesta terra. Esta dívida minha e sua é com que eu e você nos amemos uns aos outros. Nada fiqueis devendo a ninguém, exceto o amor. Sabe por quê? Porque ele nunca acaba. Ele nunca acaba. Ele nunca se esgota. Tudo nesta palavra. Que palavra, irmãos? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Ele é tão importante, tão poderoso, irmãos. E ele está disponível para mim e para você em todos os momentos. Porque nós corremos o risco de acabar o culto, de sair dessa presença de Deus, da palavra dele, e ainda julgarmos, apontarmos o dedo e condenarmos pessoas sem palavras. E isso faz com que nós estejamos esfriando este amor. Volta em 1 Coríntios, vá um pouquinho para frente. Eu já estou caminhando para o final. 1 Coríntios, capítulo 13. Eu não vou ler com você o que o amor de Deus é. Nós estamos fazendo um trajeto na palavra para praticarmos este amor. Olha o versículo 8. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba, irmãos. Não tem como, ele é fonte inesgotável. A maturidade da igreja é amor. A essência de Deus é amor. A palavra dele está dizendo, o amor jamais acaba. Mas havendo profecias, o que está escrito na sua Bíblia? Desaparecerão. A igreja madura, a igreja que está cheia da presença de Deus, a igreja que está cheia do Espírito Santo, ela caminha, ela anda, se movimenta no amor de Deus. Não, ela não precisa da profecia. Amém, irmãos? Mas dentro da igreja tem bebês crescendo? Tem. Tem povo chegando? Tem. Tem pessoas ainda na imaturidade? Tem. Vai acontecer profecias? Sim, mas não para aquele que está na maturidade. Porque ele conhece Deus. Ele contempla Deus. Ele ouve o Pai. Ele está na presença do Pai. A presença do Pai está nele. Amém, irmãos? Nossa dependência não é de profecia. Elas vão continuar por quê? Porque pessoas vão estar sendo convertidas. Bebês vão estar dentro da igreja. Mas a igreja não anda na profecia.
A igreja não depende da profecia. Aqui está falando, o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão, irmãos. Havendo ciência, ou conhecimento, ou revelação, passará. Acaba tudo. O que não acaba? O amor. Tudo passa, irmãos, o amor não. Olha o versículo 13. Agora, na igreja, nesse tempo, permanecem a fé, a esperança e o amor. Agora, nós temos 3 pilares na igreja, 3 pilares na vida cristã. Nós andamos por fé, nós começamos a nossa caminhada pela fé, e que como a nossa fé opera, olhando para a esperança. O alvo da nossa fé está lá, a esperança viva, poderosa, que é Jesus. Nós exercemos fé, irmãos, porque a nossa esperança está viva. Nós começamos a nossa caminhada em fé, mas terminamos a nossa caminhada no amor. A fé tem que operar no amor. A fé nos levará a crescer na estatura do varão perfeito. Amém, irmãos? Estes 3. Porém, o maior destes, qual é? É a fé? É a esperança? Não. É o amor. Então, como trazer o avivamento, irmãos? Precisamos desse avivamento? Com certeza. Nós precisamos ser avivados. Nós precisamos que este amor, a chama deste amor se acenda novamente. Porque passamos por muitas coisas, estamos recebendo muitas notícias terríveis, horríveis, irmãos, assustadoras. Mas Deus tem uma palavra para mim e para você. Vem lá em Apocalipse, por favor. Apocalipse, capítulo 2. São as últimas palavras do Senhor Jesus, antes que o apóstolo do amor, chamado João, o discípulo que ama, aquele que encostava a cabeça no peito de Jesus, aquele que queria estar só com Jesus, quando ele está para morrer lá na ilha de Pátimos, ele já está por volta de 96 anos, ele recebe as últimas palavras que a igreja iria passar. Então nós estamos entrando neste momento aqui da carta do Apocalipse, como diz o apóstolo João, que é conhecido como apóstolo do amor, a última hora da igreja, irmãos. A última hora que a igreja vai viver na face da terra, ela tem um ciclo a ser completado na terra. Ela começa cheia do amor, cheia dos dons, manifestando e operando no Espírito, produzindo frutos, orando e perseverando, denunciando falsos apóstolos, falsos profetas, falsos cristos. Ela está denunciando, ela está operando nos dons, operando curas, maravilhas. A última hora, Jesus diz o que é que a igreja vai passar. Eu só quero ler o versículo 4 e 5. Apocalipse 2, irmãos. É uma igreja que depois você vai ver, se você ler na sua casa, você vai ver, é uma igreja que ela está cheia de obras, trabalho, ela persevera, ela luta, ela prega o nome do Senhor Jesus. Mas Jesus está dizendo para esta igreja que está vivendo a última hora. Por que a última hora, irmãos? Porque nós temos o arrebatamento. Jesus diz que vem buscar a noiva dele.
Jesus diz que vem buscar a igreja dele, amém? E ele vem, irmãos. Mas olha o que ele diz para a igreja: tenho, porém, contra ti. Está vendo que obras, dons, manifestações de dons, não é medir a maturidade, irmãos. Qualquer um que chegar na igreja hoje, irmãos, converter agora, o Espírito Santo pode encher e pode usar essa pessoa. E esse que estiver chegando na igreja hoje, ele pode ressuscitar o morto, sabia disso? Porque é dom, é manifestação, mas ainda, porque ele está cheio do amor de Deus, foi derramado esse amor de Deus. Lembra lá, Jesus diz: olha, eu tenho contra ti, você abandonou. Está vendo aí, irmãos? É nossa responsabilidade. Somos nós que afastamos, nós que chegamos, não, de novo, culto, de novo, vigília, não gosto, não quero, de novo isso. Irmãos, nós precisamos disso, nós precisamos do culto, nós precisamos da comunhão, nós precisamos buscar a Deus nas madrugadas. Para quê? Para não abandonar. O que está escrito aí? Eu tenho contra ti. Igreja, eu disse de manhã, eu não quero Jesus contra mim. Amém? Ele está dizendo: eu tenho contra ti, igreja. Você abandonou o primeiro amor. Como era, irmãos, quando a gente ia para a igreja? Como era, lembra? Olha o que ele fala: lembra-te, pois, de onde caístes. Onde foi? O que foi que nos fez esfriar? O que foi que nos fez buscar as manifestações, os sinais, e não a Ele? Lembra-te, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Olha isso, irmãos. Volta à prática. Como é, irmãos, buscar o avivamento? Voltar a buscar o genuíno leite espiritual, a genuína adoração, aquela sem interesse, porque o HP de Deus é sem interesse. Ele não busca o interesse, ele não se irrita, ele não tem ciúmes, ele não se exaspera, amém? Ele não se ressente do mal, irmãos. Ele tudo crê, tudo suporta. Este é o amor de Deus. Lá no capítulo 3. Como está o nosso coração, igreja, hoje? Como estamos amando aquele que nos persegue, aquele que nos rejeitou? Como é que nós estamos amando o nosso próximo, amando os nossos irmãos, amando a nossa família, amando ao Senhor? Como está o nosso coração? Dá tempo ainda. Mas Ele tem uma promessa para a igreja que ama. Amém, irmãos? Só podemos amar desta forma, como Ele está nos ensinando, no amor dEle. Eu só posso amar o meu irmão se eu tiver o amor dEle. Eu só posso amar o meu próximo se eu tiver o amor dEle. Porque com certeza, irmãos, nós somos falhos, nós somos pequenos, nós somos limitados, nós machucamos, nós somos feridos, mas nós machucamos. Com certeza, nós passamos por isso. Mas Ele tem uma promessa para mim e para você. Apocalipse 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia. É aquele que ama o próximo. É a igreja que ama o próximo. É a igreja que acolhe. É a igreja que recebe. É a igreja que nutre, que supre, que não abandona o amor, não abandona a presença de Deus. Não nega a presença de Deus. Ela busca a presença de Deus.
Jesus diz, olha o versículo, olha quem está falando. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém vai abrir. Já sabe quem está falando? Já reconheceu quem é que está falando aí, irmãos? Olha o que ele diz: conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Olha que bênção, irmãos, é para nós. Entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Versículo 10. Não, tem que voltar no 9. Lembra que eu disse para você que aqueles que se constituem como inimigos, aqueles que se colocaram como inimigos, olha o que diz o versículo 9: eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Aqueles que se dizem inimigos, que se levantam, que te rejeitam, que nos rejeitam, que nos expulsam, que nos apontam, que nos ferem. Olha o que Jesus está dizendo. Porque a palavra é clara, ou ama ou odeia. Versículo 10: porque guardaste a minha palavra, a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Sabe quem Jesus vem buscar, irmãos? A igreja que ama, a igreja que se prostra diante dele, que ama ele, que guarda a palavra dele. Quero chamar o grupo de louvor. Você que hoje está aqui, nós que hoje estamos aqui, cultuando esse Deus maravilhoso, recebendo da presença dele. Como está o nosso coração, irmãos? Nós vamos ceiar. Como o nosso coração se encontra? Como está a chama do primeiro amor? Será que nós estamos dispostos a abrir o nosso coração e deixar este amor, esse fogo de Deus incendiar e nos preparar para aqueles que nos perseguem e nos preparar para amar como o Senhor ama, independente se nós gostamos ou não? Será que nós estamos prontos para este momento da igreja que está prestes a ser arrebatada, que está prestes a viver o extraordinário de Deus, o que nunca esta terra viu, irmãos? Esta terra já viu o dilúvio, amém? Esta terra já viu a ressurreição de Jesus, mas esta terra não viu o arrebatamento. Esta terra não viu o céu abrir e o céu recolher os que amam. O céu vai abrir e nos recolher, recolher a igreja. O mundo não vai ver, irmãos, porque o mundo não pode ver a Deus. Só quem ama pode ver a Deus. Só quem tem este amor de Deus pode contemplar a face dele. Como está o teu coração? Fecha os teus olhos. Nós estamos prestes a cear com ele, a fazer esta renovação de aliança com ele, a dizer para ele: eu estou morto para o mundo e vivo para o Senhor. Eu não quero negar o amor, Senhor. Eu não quero esfriar o amor. Eu não quero olhar quem prega, quem canta, quem está ali, Senhor. Mas eu quero enxergar o Senhor. Eu quero ser tocada pelo Senhor. Eu quero ser abraçada. Eu quero te contemplar como tu és. Hoje eu posso enxergar o Senhor.
impede de nos abrir para este amor. Muitas notícias, irmãos, estão nos deixando frios, estão roubando a nossa esperança. Não olhe para este país, não olhe para o homem, irmãos. Nenhum governo, nenhum partido político, nada, nem a nova ordem mundial pode parar a igreja. Nada pode, irmãos. Satanás não pode, nem o homem pode. Nós estamos prestes a viver a maior manifestação de Deus nesta terra. E o mundo já está preparando para isto. Satanás já está movimentando para isto. Nós precisamos nos movimentar. Quero te convidar, você que deseja ser incendiado neste amor, você que deseja voltar a este amor, a amar, a vir ao culto por amor a Deus, porque necessitamos dele, porque dependemos dele, porque amamos ele, irmãos. Tenha dinheiro ou não, esteja curado ou não, nós precisamos dele. Ele é bom, ele é fiel, ele é maravilhoso, ele não muda, ele nos avisou o que iríamos passar. Não é hora de desanimar, não é hora de abaixar a cabeça, é hora de olhar para o alto. Ele está vindo, ele está voltando. Olha o mundo está anunciando isso, irmãos. Mas precisamos do amor dele aqui dentro, precisamos do amor dele transbordante na minha vida e na sua vida, para que aqueles que estão no abismo, no engano, que se constituíram inimigos nossos, que estão prostrados aos pés de Satanás, eles precisam do amor de Deus. Está disposto hoje? Você está disposto hoje? Eu quero, eu desejo isso, Senhor. Se você precisar, se você quer isso, se você precisa disso, eu quero te convidar a ficar em pé, a não pedir nada para o Senhor. Somente o adore, somente o adore. Nós vamos adorá-lo, nós vamos adorá-lo com todo o nosso ser, com todo o nosso fôlego, com todo o nosso ser. Nós vamos nos render a Ele. Entrega o teu melhor, esquece a sua dor, esquece, deixa Ele cuidar, deixa Ele transbordar em você. Ouça e cante. Te amo, Deus, tua graça não falha. Aleluia! Todos os dias Todos os dias eu estou eu estou, Senhor, maravilhoso. quando me levanto até me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego e crer, eu cantarei a bondade de Deus. Cante para Que me liberou da escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que é meu Pai, que amigo é, eu vivo
eu canto